Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Puzzlecast. Tem alguém muito, muito especial hoje com a gente. Fica com a gente. Naura Lima! Seja bem-vinda, Naura! Finalmente! Finalmente estamos aqui. É um prazer estar aqui, Stephanie. Sim, Naura, é um prazer receber você, né? Não tinha como colocar isso no ar, né? Todas essas séries de vídeos sem incluir você. Alguém que já faz parte da minha história de vida há quase 2 décadas. Quase 2 décadas. Falta pouco. Eu vou introduzir para vocês. A Naura é uma pessoa incrível, incrível. Mas antes de eu dar detalhes, eu vou deixar ela fazer os pormenores dessa apresentação. Então, Naura, fala pra gente um pouquinho da sua história. Quem não te conhece, quem é a Naura Lima? Então, a Naura Lima hoje, né, ela está em construção, né, mas a Naura, ela é uma pessoa muito alegre, né, muito parceira, mãe da Isabela. Incrível, a menina linda de Deus, né, Isabela? Ó, um beijo. Né? E, Naura, conta pra gente como é que é essa história toda, né, de ser mãe da Isabela, de estar aqui nos Estados Unidos. Pra quem te conhece, isso é um fator bem interessante da sua história, né? É algo, assim, bem importante ao longo desse processo de quem é a Naura. Conta pra gente um pouquinho dessa sua jornada do Brasil para os Estados Unidos. Como é que você veio parar aqui? Então, com certeza foi algo de Deus mesmo, de direcionamento de Deus. Deus já falava, né, através de sonhos no meu coração, e até que chegou um tempo que isso foi concretizando, né? E não é, assim, uma tarefa muito fácil, ou uma decisão fácil, né, de sair do seu país, né, e tentar uma coisa nova, longe da sua família, uma língua nova, um povo diferente, uma cultura diferente. E ser mãe solteira também não é uma tarefa muito fácil. Então, assim, a gente veio mesmo, assim, crendo mesmo que foi uma direção de Deus. E ao longo disso a gente tem vivido um processo muito profundo, talvez não visível, né, para as pessoas de fora, mas interno foi um trabalhar de Deus muito profundo. É uma nova Naura, né? Uma nova Naura se tornou aqui. Eu acredito que se eu tivesse no Brasil, essa Naura hoje, ela não existia. Sim. Né? Por muitos fatores que eu estava passando no Brasil na época. E Deus, né, em suas palavras de conhecimento, trouxe para mim uma palavra dizendo que me trouxe para esse lugar, para uma transformação de mente, né? E eu tenho vivido isso profundamente, né? Você, como nunca, sabe dessa história tão profunda. Me viu chegar aquela Naura que chegou aqui, Deus, a gente ri até hoje dessa história. Meu Deus do céu. Ela melhorou bastante, gente. E Deus fez algo assim, de dentro para fora, né? Cura na alma. Eu sofri muitas coisas que nem a minha família sabe, né? E tem um ditado, né, Naura, que diz que aqui é a terra onde o filho chora e a mãe não vê. Porque, na verdade, nós somos ajustados a um processo muito brutal de mudanças, né? Como você falou, é muito desconfortável você estar num lugar onde você não fala aquela língua, pelo menos não é a sua primeira língua, né? Você não tem aquele círculo de amizade e segurança que você tem no Brasil, né? E é um processo assim de, independente do que você fazia lá, você tem que assumir posições e trabalhar com o que está disponível aqui. Então, são muitos processos de adaptação, né? E não é fácil mesmo. É no fogo. Sim,
como se diz, é passado pelo fogo mesmo, né? Essa tarefa de estar a quilômetros, né, da sua filha foi um processo mais difícil, mais doloroso da minha vida. Foi esse processo dessa distância e outros desafios que veio surgindo ao longo do tempo, que trouxe muitas mudanças. E eu tive que encarar porque eu não tinha outra opção, né? Então, ou vai ou vai, né? Ou vai, essas escolhas. Então, acho que Deus me colocou numa situação onde que eu não tinha muita opção, porque se eu tivesse, com certeza, porque eu sou uma pessoa muito decisiva, que quando eu decido, tá decidido. Então, assim, Deus me cercou de alguma forma que eu não tive outra opção de não ser ficar, né? E eu fui ficando, e Deus foi trabalhando, Deus foi transformando, e a gente tem como essa palavra quando Deus diz a Abraão, né, sai da sua terra, da sua parentela, né, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E eu acredito nisso, né, que Deus tira nós do meio da nossa família, porque a família é aconchego, é proteção. Você não tem tantos desafios quando você tem uma família, né? Uma família que vai te dar um suporte, vai te ajudar. E quando Deus tira você daquele lugar, é onde que... Porque, na verdade, assim, você veio de uma família cristã, né? Você teve esse privilégio também de vir de uma família cristã. Então, assim, estar distante da família significa estar descoberto financeiramente, porque por mais que talvez você não tenha aquela estrutura maravilhosa financeira, mas você sabe que o teto não vai te faltar, que uma refeição não vai te faltar, né? Você tem aquele apoio financeiro, o apoio emocional e o apoio espiritual. Tudo ali naquele ninho, né? Aí Deus... arranca de cá e planta de lá, né? E literalmente plantou, porque a planta, quando ela tá plantada, ela não tem mobilidade. Quando ela tá no jarro, você carrega de um lado para o outro, mas quando ela tá plantada na terra, você não carrega. Ela tem que ficar ali, né? E foi necessário esse desninhar, se existe essa palavra, né? Tirar do ninho, né? Para que você pudesse crescer e amadurecer e se tornar a pessoa que você está se tornando. Porque, na verdade, a gente nunca vai ficar pronta aqui, né? Nunca vai. Esse processo, ele é contínuo nas nossas vidas, né? É um processo de construção que vai levar até a volta de Jesus. Essa renovação de mente trouxe esse processo, né, de desconstrução, porque eu cresci e Deus... tipo assim, me trouxe pra cá pra te desbaratinar muitas coisas que eu acreditava, né? Desconstruindo isso tudo em mim. E hoje, assim, eu olho a situação, assim, e falo assim, gente, onde foi parar a Naura? E hoje eu tô procurando ela. Aquela Naura, né? Ela sumiu, né? Ela desapareceu. Eu tô tentando procurar a nova Naura, me identificar com essa nova Naura, né? Buscando entender tantas coisas que mudou em mim que ainda eu não dei por conta ainda, sabe? Sim. Porque foram muitas coisas que mudaram. Né? Sim, é o nosso grande desafio, entender, talvez nem sempre entender o processo, mas colaborar com ele e ter a certeza de que mesmo sem entender o que está acontecendo, sem a visão completa, Deus está no controle, ele continua trabalhando. Exatamente, foi o seu livro, né, que trouxe, foi através da Stephanie, que ela me apresentou o puzzle, né, o quebra-cabeça. Então, tipo assim, eu nunca imaginei que eu ia amar fazer um quebra-cabeça, né, e um dia ela tinha ganhado um puzzle e me chamou para poder ajudar ali e tal, e eu falei, gente, que legal. E com o livro dela, né, o seu livro foi mostrando a forma como Deus trabalha. A gente começava de um jeito, depois a gente tinha que entender a forma como a gente faz as bordas primeiro, e depois a gente vai juntando as peças. E você falando, comentando que é assim que Deus faz, o processo de Deus na nossa vida é isso, a base é Ele, né, que a gente tem que confiar, tá enraizado, né, no amor dele, na graça dele, no favor dele, que ele aos poucos vai trabalhando a nossa vida e vai revelando
né, as peças da nossa vida. E esse processo, ele é bem tenso, porque a gente vai lá, põe uma peça, põe outra, acha que aquela ali é naquele lugar. A gente tem hora que a gente fala assim, não, gente, ela é daqui. Sim. Ela encaixa nesse lugar aqui. E quantas vezes eu quis forçar uma peça encaixar naquele lugar ali. E ela não cabia naquele lugar. Então, o quebra-cabeça, né, da vida me trouxe muito, né? Esse livro me trouxe muito clareza do trabalhar de Deus. E não questionar mais. Eu entrei nessa parte de não questionar mais Deus, porque não cabe a mim, né? O trabalhar de Deus... Espera só um pouquinho, Kênia. Eu vou tossir. Toma água aí, com água. Deixa eu tomar água. Tá quente, né? Tá. E o trabalhar de Deus, ele não é claro. Não é uma coisa assim que você vê lá na frente, né? Que você tem uma visão ampla, né? Daquilo, para onde você tá indo, o que você tá fazendo. Tem hora que Deus trabalha na sua vida num secreto tão grande que você fala assim, meu Deus, quantas vezes, né, Stephanie? Stephanie, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, Stephanie. Eu chamava a Stephanie e falava pra ela, Stephanie, me ajuda. Stephanie, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô indo pro lugar certo? Stephanie, me ajuda aqui, né? E uma coisa que você sempre falou assim, Naura, um dos sinais de Deus é a paz no seu espírito. Se Deus não te falou nada, né? Se você tem o seu coração em Deus, né? Saiba que Deus, quando Ele quiser te dizer alguma coisa, Ele vai te dizer. Então, enquanto Ele não fala nada, você fica calma, você se aquete, né? Você espere, né? Você espera em Deus. Se Deus não fala... Aquieta que eu sou Deus, aquietai-vos, né? Porque eu sou Deus. A gente, às vezes ou quase sempre, esquece, né? Essa porção que você trouxe, né, na hora assim, da vontade da gente fazer as coisas acontecerem, e elas não acontecerem, ou a gente simplesmente está impotente, não tem nada que você possa fazer, né? Isso trabalha duas coisas muito importantes em nós. Nosso imediatismo, que a gente quer que as coisas aconteçam hoje, se possível ontem, né? E a outra coisa, a nossa, o controle que nós queremos exercer sobre tudo. E todos. Porque nós queremos estar no controle das coisas. A gente quer estar no controle de tudo. E quando você não tem o que fazer, a questão é só esperar. Você vai ter que lidar com o desejo do imediato, que vai ser atrasado, né? E também o entender que eu não tenho o poder de tudo. Eu não posso todas as coisas. Quem pode é Deus. Eu posso todas as coisas nele, não em mim mesmo, não na minha própria força, né? Mas entender isso... Com certeza. É uma tarefa difícil, muito difícil mesmo, de você se acalmar, você deixar Deus sentar no banquinho do centro, né? E falar, Senhor, faz do jeito do Senhor, tá bom. Quantas vezes eu orei assim, né? E quantas foram mais vezes? Essa oração eu fiz uma vez. Senhor, faz a sua vontade. Uma, duas vezes, talvez caiba na minha mão. Mas a que eu desesperei, que eu surtei, foram várias, né? Foram várias vezes que a gente, né, saiu fora do controle, tipo, Senhor, não tem lógica, não, Senhor, não faz sentido, Senhor, né, e tal. E eu sempre fui essa pessoa de, tipo assim, de me prostrar diante de Deus, Senhor, me mostra o que tá acontecendo, o que eu devo fazer, para onde que eu vou, Senhor isso, Senhor aquilo. E Deus, por muitas das vezes, nas minhas orações, Deus falar como uma brisa, assim, no meu coração, calma, né? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Calma, né? E isso é descansar. Né, uma coisa que eu aprendi assim rápido, porque como estava muito tenso, foi esse descanso. Tipo assim, eu não tenho nada do que fazer, eu não tenho o que fazer, então eu vou descansar. Eu vou dormir em paz. O nosso esforço tem que estar em entrar no descanso. A gente tem que se esforçar para descansar.
É incrível isso, porque a nossa cabeça, ela fica trabalhando incessantemente, o nosso inconsciente, em tentar achar a solução. E quando Deus está falando, só descansa. Mas que tarefa dura, né? Descansar. E esse controle, né? Porque a gente, sendo mãe, a gente fica preocupada. O que né, tá se passando, você não sabe para que caminho, né, a cabeça dos nossos filhos estão indo. E, sabe, quem tá influenciando. E a gente fica muito preocupado com o futuro. Eu sou uma mãe, assim, muito... né, aquela mãe, assim, uma leoa mesmo, né? E eu sempre fui muito presente e assim, a minha maior preocupação de todos esses processos era o bem-estar da Isabela, né? Na mentalidade, na quem ela vai se tornar, o caráter, a pessoa, né? E essa foi a minha... E todas as vezes que Deus usou alguma pessoa, Deus falou pra mim descansar. Que não era pra me preocupar com ela. E, engraçado, né? A gente sabe que Deus... fez todas as coisas, ele é um pai bom, leal, misericordioso, bondoso. A gente não consegue entregar o filho da gente para Deus, né? De tipo assim, Deus tá falando, não preocupe, descansa, né? Confia. E não foi fácil. Não foi fácil, porque até que um dia eu mesmo falei, Senhor, é mesmo, eu não dou conta. Encontrei a verdade, eu não consigo. Não consigo. Eu me lembro de uma dessas fases, né, ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada, que você... Uma dessas crises intensas, né? Como mãe, na sua maternidade, tudo, nós fomos na Bethel, lá em Redding, na Califórnia, e uma moça veio com uma palavra, né, um desenho para você e te entregou uma palavra especificamente sobre... A Isabela, sobre você descansar, que Deus estava cuidando. Eu falei, gente... Ela desenhou um coração... Só pode ser brincadeira isso. Um coração grande e um coração pequenininho. E ela falou assim, Deus vai unir esse coração, esse coraçãozinho no coração grande. Eu me lembro. Né? E muitas das palavras que ela repetiu por várias vezes na palavra, ela disse, não preocupe com ela. Descansa, não preocupe. Por várias vezes, 3 vezes, né? Você até colocou 3 vezes, ela repetiu isso, né? Sim. Então, assim, que era a minha maior preocupação disso tudo, né? Sim, não muito longe atrás, né? Eu estava num momento de oração e reflexão e eu comecei a orar. Falei, Deus, eu tenho a sensação que eu muitas vezes estou no escuro. Eu não sei exatamente para onde eu estou indo, né? Então, assim, eu tenho que buscar com toda a minha intensidade, assim, dentro, para ouvir a sua direção, para escutar aquela brisa, para saber para que rumo seguir, né? E o Espírito Santo falou algo para mim muito interessante na hora. Ele falou assim, é como se eu estivesse me vendo como uma aeronave, né? Tipo assim, você foi feito para alcançar lugares altos, né? Criei o ser humano para viver nas alturas, para voar alto, para ser alto, né? Para guiar outras pessoas às altitudes, para levar, né? Na altura no sentido de levar até o Senhor, né? De conectar com Deus e tudo. Só que você tem que estar pronta para voar à noite também. Você não foi feita para voar só de dia, você tem que estar pronta para voar de noite. E uma das coisas, né? Me lembrando assim desse momento, né? De reflexão, eu me lembrei, né, de um dos voos que a gente fez à noite, e quando a gente estava na pista, estava na janela, eu vi as luzes acendendo, tum, 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 uma atrás da outra. Você não enxergava nada, mas com as luzes, né, fez o caminho. E o Espírito Santo falou, eu vou acender uma luz de cada vez. Você vai ver o caminho, você vai saber para onde está indo. Eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Mas eu não vou necessariamente dar tudo de uma vez. Você tem que focar em mim e eu vou acender uma luz de cada vez. E eu acho que ao longo dessa jornada, Deus foi acendendo alguns flashes. Ah, tá, é para ali que eu vou. Aí você chega lá, você fica esperando a próxima. A outra acende, não, então é por esse caminho que eu vou, né? E eu percebi, eu vi várias vezes isso acontecer na sua jornada, né? Muitas vezes você falou, Stephanie, agora eu vou fazer isso, pronto, acabou, tá determinado, a data é essa, o dia é esse, e aí de repente o Espírito Santo vem, cruza uma luz assim, joga você lá pro lado contrário. Mas espera, Deus não era pra cá, era pra ir, não, é pra ir pra lá, tá, acendeu de lá, a luz veio de lá, né? Então assim,
Você automaticamente percebe, então não é para fazer esse caminho, é fazer aquele. E várias vezes eu vi Deus te movendo de um lugar para o outro, né? E o mais incrível, gente, comecei falando, né, que a Naura era uma pessoa incrível, é a disposição de obedecer o Senhor, Naura. Ao longo de todos esses anos, uma das pessoas assim que eu realmente presenciei obedecendo ao Senhor acima da sua própria vontade foi você, né? Porque quantas vezes eu vi você realmente struggling, agonizando por uma determinada situação e você ter todas as razões legítimas para fazer o que você queria fazer, talvez até o que você precisava fazer, mas por direções bem específicas e uma convicção profunda no seu coração, você ter cedido tudo para obedecer o Senhor, né? E não foi uma tarefa fácil, mas eu sei de uma coisa, existe uma recompensa para isso. Amém. Isso é um fato, existe uma recompensa em obedecer o Senhor, né? E confiar no Senhor. No meio desse quebra-cabeça, a gente não está entendendo ainda como é que ele vai terminar, não. Sim, a gente ainda não tem, eu não tenho, assim, ainda uma visão ampla de tudo isso. Mas, lendo, né, o seu capítulo lá sobre a paternidade, sobre o amor de Deus, trouxe muita revelação no meu coração, porque nós, ao longo do tempo, eu vim pra cá, minha identidade estava completamente deturpada, machucada, destruída, e Deus veio restaurando essa identidade e mostrando, né, a personalidade de Cristo que havia dentro de mim, mas assim, que eu não sabia exercer. E hoje, assim, eu vendo isso, né, hoje essa Naura que toma decisões, que sabe, assim, o que é para tipo assim, coisas que realmente você não pode fazer, sabe? Antigamente não, eu era influenciável. Hoje não, eu não sou influenciável mais. Então, assim, eu percebi, assim, essa identidade de Cristo crescendo em mim. E uma coisa que definiu muito em mim foi o amor. Eu fui criada na igreja. Mas eu não conhecia Deus. Eu ia te perguntar sobre isso, porque você veio de uma família cristã, você, né, foi criada na igreja, mas quando é que você realmente teve encontro com Jesus? Que esse amor, que essa graça de Deus te encontrou de verdade? Ao longo dos anos na igreja, eu tive várias experiências com Deus, porque eu venho de um histórico bem, não parece, mas eu vim de um histórico bem complicado desde a minha infância. E muitas coisas assim ruins aconteceram nessa jornada, e eu tive muitas experiências com Deus, N delas, né? Uma das minhas fases, assim, críticas, assim, foi com 8, 9 anos, que, assim, Deus impediu mesmo o suicídio, né, de tão frustrada que eu estava, magoada, machucada, destruída. E tão jovem, né? E tão jovem, uma criança ainda. Uma criança. E depois veio a adolescência, que a causa de todas essas feridas né, de 7, 8 anos, foi comigo para os meus 14. E com 14 para 15 anos eu tive uma experiência muito grande, muito forte no louvor da igreja. E Deus sussurrou no meu ouvido e falou que estava curando eu daquela ferida dos meus 7. E realmente, de lá para cá, não doía mais. Eu lembrava dela, eu sabia que o quanto eu tinha sofrido. Cicatriz, né? Sim. Mas não doía, eu não chorava mais por aquilo que tinha acontecido. E depois veio a frustração do casamento, né? Que eu me frustrei muito, porque eu tinha uma mentalidade de tipo, vou envelhecer, casar para sempre. E aí veio essa frustração, né? Na minha vida. Eu me perdi aqui. Volta. Frustração na sua vida. Falei do encontro, do seu encontro com Jesus. Sim, ok, voltando.
E nesses processos, dessas várias experiências que eu tive com Deus, assim, eu ainda não tinha uma boa ideia de Deus. Eu achava que ele era um Deus, assim, um velho lá em cima, que, sabe, me castigava, É difícil que me punia. ver Deus como bom quando tudo ao seu redor tá ruim, né? É eu difícil. Me culpava por tudo que me acontecia e eu pedia desculpa para Deus, né? De tudo que acontecia, eu falava, às vezes eu fazia alguma coisa, Deus, desculpa, eu não queria fazer isso. E era assim, era me fala, um peso, né? Assim, na consciência, e assim, eu tinha uma ideia de Deus muito ruim. E um dia, na minha adolescência, eu falei para Deus, Deus, chega, eu não dou conta. Eu não dou conta de te obedecer. Eu não consigo. E aí eu acredito que nessas palavras, porque às vezes a gente lança as palavras e a gente esquece, mas Deus não esquece. Principalmente quando você fala de coração. Aquilo Deus não esquece, Deus escreve. Cada palavra que você fala, Deus escreve num livro e ele te lembra depois. Pode passar 10, 15, quantas coisas que eu falei no Brasil que Deus veio me lembrar aqui. Deus veio me lembrar de situações, de orações que eu fiz lá no Brasil, né? E ele veio me lembrar aqui. Mas assim, eu fui viver assim, uma experiência mesmo assim, de conhecer quem é Deus aqui. Foi aqui que eu realmente mudei completamente a minha mentalidade de Deus e fui compreendendo, né? Hoje, assim, eu sei que eu sou filha amada dele. Não importa o que eu esteja passando, eu sempre, quando eu quis me desesperar e tudo, e eu corria para esse amor, sabe? E eu fiz o meu coração acreditar, porque ele não acreditava que eu era amada. Quantas pessoas acham que não é merecedora da bênção de Deus, né? Só porque não está acontecendo, né? Só porque a porta não está abrindo, ou algo que você pediu não aconteceu, aí você fala, eu não mereço, né? Deus não, né? Eu fiz alguma coisa errada, então Deus não, né? Aquela mentalidade de não merecimento, né? Eu tenho que fazer para merecer. Esse encontro com a graça. E esse encontro com a graça foi algo assim impactante na minha vida, que eu entendi que eu não tinha nada que eu pudesse fazer que aumentasse ou diminuísse o amor dele por mim. E essa desconstrução de tudo isso foi maravilhoso, porque hoje essa Naura aqui hoje, todas as vezes que eu quero, né, falar alguma coisa, eu falo, gente, eu sou amada. E se eu tenho um pai que me ama, que fez tudo isso, eu saio para fora, eu olho para as plantas, eu olho para o céu, e eu fico vendo as maravilhas de Deus, falo, como Deus vai esquecer de mim com tanto detalhe aqui fora, né? Sim. Às vezes a gente pensa que Deus esquece da gente. E aí eu volto para ali e eu falo, Senhor, eu sei que o Senhor me ama e o Senhor tem algo para minha vida. Eu não tô entendendo agora, mas me ajuda a permanecer, me ajuda a continuar. Sim, é o lugar de encontro com o real, né? Com o real de Deus, um Deus real, um Deus presente, independente das circunstâncias. Porque, querendo ou não, nós estamos muito presos, né? As coisas estarem bem, as coisas acontecerem como a gente quer. E quando isso não acontece, a gente dá de frente com a frustração. Aí é onde a gente tem a chance de confiar em Deus ou duvidar dele. Né? Eu duvido dele ou eu confio nele. Não tem um meio termo. Né? E é justamente essa decisão do coração de confiar no Senhor que nos ajuda a continuar navegando mesmo sem entender nada. Sem entender nada. E tá ligado à nossa identidade também, né, Stephanie? Sim. De saber que o amor de Deus não falha. Não falha. Ele não falha.
Então, assim, nós somos falhos. É óbvio que a gente é falho, a gente, né, tropeça, mas o segredo é você permanecer. Né? O segredo é você caiu, você levanta de novo, sacode a poeira, continue, né? Não desista, porque Deus te ama. Eu tive uma experiência interessante com a Nerali, né? Eu acredito que a professora da época que dava aula para ela não vinha de uma visão, eles são todos cristãos, é uma escola cristã, mas ela não vinha de uma visão assim de graça, mas uma visão bem fundamentada na lei, onde você peca e perde a salvação, né? Como se você pudesse merecê-la ou earn it, né? Ou, como é que fala? Fazer por merecer mesmo, como se fosse um mérito seu. A salvação não é mérito nosso, ela é mérito de Cristo. Não tem nada que eu possa fazer para ter ou perder. A única condição é fé, crer, né? Obviamente, a graça não é um bilhete para libertinagem. Pelo contrário, é um bilhete para vencer o pecado, é para andar na contramão do mundo. Porque o ser humano está programado para errar, para pecar. E a graça nos liberta disso e nos faz livres para não pecar, para não errar, né? Porque tem uma distorção, né, nesse conceito do que é graça. Graça, é de graça. Não tem preço. O preço já foi pago. Né? Mas não é para viver no pecado, é justamente o contrário, é graça para não viver no pecado, né? E eu acredito que essa professora, ela tinha uma visão diferente, né, sobre a graça, e ela acabou trazendo alguma coisa como se fosse assim, se você desobedecer seu pai e sua mãe, se você fizer isso, você não vai para o céu. Eu quis, né, assim, infartar, aí respirei e não infartei não, quase. Mas assim, foi tão interessante porque isso mexeu muito com ela. E eu passei dias, assim, aqui e ali, desconstruindo isso e construindo isso. Explicando isso, reexplicando. E foi tão notável o poder da palavra, né? Isso é fantástico, porque ao longo de todas essas conversas, vira e mexe, ela trazia de volta. Então eu percebia que ela não estava ainda convencida. Aí eu peguei, entendi, falei, vamos lá na palavra, porque ela falou, mas a professora mostrou lá na palavra, ela foi lá nos 10 mandamentos, lá em Deuteronômio, né, também mostrou, então eu peguei a palavra e fui mostrar para ela, né, foi pela graça vocês são salvos, não é por mérito seu, tal. Quando eu li para ela na Bíblia, ela falou assim, mãe, então é verdade, ou seja, só se tornou verdade quando ela, né, encontrou ali com a palavra, quando ela foi ali e viu diretamente da palavra. Mas para ajudar a entender, o que eu fiz? Eu trouxe para nossa realidade. Eu falei assim, Nera, você é minha filha, não é? Você é filha do papai e da mãe. Como é que você sabe? Uai, mãe, porque eu nasci de você, nasci da sua barriga. Eu falei, exatamente, você é minha filha porque você nasceu de mim. Se eu falar para você, não pula no sofá, não faz isso, não faz aquilo, e você fizer, você acha que eu vou te jogar lá na rua e falar, não, vai embora que você não vai morar mais na minha casa? Não. Falei, por quê? Ué, porque você me ama, eu sou sua filha. Eu falei, se eu, que sou como sou, não tenho coragem de jogar você para fora, por que você acha que Deus vai te jogar para fora? Vai te expulsar de deserdar do céu, da herança. Por que você acha? Deus é muito melhor que a mamãe, ele é muito mais bom que a mamãe e ele não vai fazer isso com você. É claro que se você fizer o que eu mandei não fazer, você vai ficar de castigo, você vai sofrer as consequências. Deus também não vai deixar virar uma bagunça, né? Tem consequências, mas o seu lugar dentro da casa da mamãe, porque você é minha filha, é seu para sempre. Eu não vou te botar para fora porque você fez uma coisa errada. Não vou, você é minha filha, né? E aí ela, tá, tipo, entendi. Mas a gente continua achando muitas vezes na hora, mas e se eu matar, se eu roubar? Gente, tem consequências, as consequências são devastadoras, é uma tragédia. Qualquer pecado que a gente faz, obviamente tem consequências e consequências, mas todo pecado ele traz prejuízos para quem faz e para os que estão ao redor. Todo mundo sofre com o pecado, mas isso não anula o perdão de Deus, que é incondicional, que o amor de Deus que cobre todas as transgressões.
Quando a gente se arrepende, né? Quando a gente se arrepende, se perde perdão e tal. Mas é um assunto, digamos, vamos colocar um assunto bem delicado, né? Sim. É bem Por delicado. causa da liberdade que pode ser transformada em libertinagem. As pessoas achar que são livres para... eu sou salvo, então pronto. Eu vou fazer o que eu quiser. Não é sobre isso, né? Nós somos salvos de nós mesmos, salvos do pecado, salvos da condenação da morte, salvos do curso que a nossa natureza humana ia seguir, a degradação e a morte. Salvos para a vida, né? Para viver as boas obras, para viver a vontade de Deus e expressar essa bondade. Mas é desafiador trocar essa mentalidade, principalmente quando você cresce com ela, né? Quando você vem de uma visão, de uma mentalidade em que você aprendeu assim. Você tem que fazer para merecer. Não é verdade? Sim. E esse jugo, ele é muito pesado, né? E ele traz muita limitação, né? Você te traz muita incapacidade, tipo, como não, a incapacidade de não merecer e de não fazer também, né? Você fala, não dou conta, não posso, e não sou digna. Não sou digna, e é bem pesado, é bem difícil. Naura. Louvado seja o Senhor. Amém. Pela graça que nos salvou. Deus tirou um peso muito grande longo desses anos, né? O fardo mesmo, que não fazia parte de mim, mas eu carregava ele, né? Sim. E ao longo desses anos eu fui soltando as malinhas, né? Eu vim pra cá com muita mala. Não foi mala de natural, verdade, não. né? Mas foi uma bagagem espiritual, né? mesmo, Da alma mesmo. da alma, e Deus foi tirando todas elas. E assim, eu sou grata a Deus pela pessoa que eu me tornei hoje, né? Eu ando bem mais leve, né? E assim, com uma mentalidade e relacionamento com Deus completamente diferente. Não tem nada a ver. Não me sinto pesada, não me sinto condenada, não me sinto mais. Eu só me sinto amada pelo Senhor. O meu coração é dele, né? E eu vivo da forma como Deus quer. Nesse exato momento, Deus tem me conduzido por um caminho e não é entendível. Mas eu sei que vai chegar uma hora que eu vou ver mais claro. Talvez Sim. não todo o puzzle, Sim, mas uma menos boa parte uma boa porção dele está sendo construído, né? Ele está sendo montado. E uma dessas profecias, Deus disse que eu caminho por uma terra muito dura, seca e dura, que eu não vejo nada, mas que debaixo dela tem muitas sementes. E elas vão romper essa terra e vai ser muito florido. Uau. Lembra disso? Eu lembro. E vai ser muito florido. E às vezes eu quero fazer do meu jeito. Sim. Às vezes eu falo, tá demorando demais, Senhor, será que eu tô fazendo do jeito certo e tal? Mas eu vou sempre lá nessa palavra que essa menina me deu, né? Que eu tô caminhando por uma terra seca. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? Trazer à memória. A gente precisa caminhar. Sim. Né? Não, eu sei que nós já navegamos aqui, né? Por vários assuntos, por várias partes e porções do livro, do Quebra-Cabeça da Vida. Mas se você tivesse assim uma porção, falar assim, Stephanie, essa aqui pra mim foi a porção que realmente me trouxe um virar de chave, que trouxe clareza. O que foi que mais te marcou? Stephanie, na sua vida, pra mim, assim, né, eu não poderia deixar de dizer isso, porque Deus me tirou do Brasil e me tirou a minha família de sangue, mas Deus não me desamparou. Sim. Né? E quando eu conheci você e o Thiago, foi uma conexão tão divina mesmo, de Deus, que eu sempre falo, né, que a sua casa é um ninhozinho de passarinho,
que Como diz o Thiago, ele fica tentando botar os passarinhos pra voar, mas eles voltam. Todo mundo quer ficar nesse ninho. Todo mundo quer vir pra cá, todo mundo, né? E assim, eu acompanhei vocês sem nenhum dos seus filhos, né? Nenhuma das meninas. E quando elas vieram, eu chamo elas de remedinhos, porque elas foram o meu remedinho. Deus usou, né, as suas filhas para trazer alívio, né, em momentos meus muito difíceis, né? Sim. Então, assim, dentro desse relacionamento que eu tive com você, que nós crescemos muito também, né, em termos de visão, de espiritualidade e tudo, Deus me trouxe algo sobre o amor. Eu achava que Deus não me amava. Então, assim, o ponto mais forte do seu livro que me trouxe o meu relacionamento com você, né, com o Thiago, né, o quanto eu era amada. Ferro que afia ferro. Caminhar com o Thiago não é fácil. Não, meu Thiago é uma bênção. E então, assim, o ponto mais forte para mim foi isso. Eu cheguei a um ponto no seu livro que eu falei que era exatamente isso, essa clareza do amor de Deus por mim. Eu não acreditava que Deus me amava. E olha que eu fui criada na igreja. Mas eu não acreditava que Deus me amava. Não, Deus não me ama. Ele não me ama porque ele não faz isso. Ele não me ama porque aquilo. Não me ama porque eu também não mereço, né? E essa construção me trouxe esse relacionamento, uma visão de tudo que eu vivi aqui com vocês, com as crianças, com tudo que eu presenciei e convivi aqui nos Estados Unidos, e trouxe uma clareza muito grande que hoje é tipo, igual eu falei, né? Eu descanso, eu respiro, eu durmo em paz, porque pode desabar tudo. Sim. Eu sou amada. Sim. Eu não acreditava nisso. O amor de Deus é um bote salva-vida. O negócio começa... a água começa a subir, a gente entra dentro dele e fala, aqui eu tô seguro. Aqui eu não vou afogar. Aqui a água não vai me levar. E é uma paz, uma tranquilidade, assim, tão grande, de tipo assim, você falar assim, Deus, pode cair tudo, pode terremoto, inundação, qualquer coisa, assim, pode acontecer qualquer coisa. Eu sei que eu sou amada. O Senhor me ama e cuida de mim, né? Sim. Ai, Naura, é profundo, viu? É profundo. É profundo. E é tão lindo como esse relacionamento com Deus, ele vai refletir no nosso relacionamento com a gente mesmo e com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque o amor de Deus, ele nos ensina, né, a amar acima de todas as coisas, né? Ao longo desses 20 anos, não foram só flores. Teve momentos que a gente se discordou, tem momentos em que a gente tá num processo tão pesado de desconstrução que a gente fica, como é que fala? Intolerante para outros. Porque quando tá trabalhando aquela parte assim de destruindo, né, aquelas máquinas, fazendo aquela barulheira, tem hora que a pessoa não consegue nem ficar perto por causa do barulho do processo. E às vezes a gente tá assim. O processo aqui tá tão profundo que ninguém quer estar perto, porque tá barulhento demais, tá confuso demais. E quantas vezes ao longo dessa jornada, né, você vê o processo, eu vi o processo, nós vivemos processos, independente disso, é um amor que é um vínculo de amor que nos mantém caminhando juntos. Né? Não é sobre o que eu faço, o que eu deixo de fazer, o que você faz, deixa de fazer. É sobre quem você é e o quanto a gente está disposto a caminhar mais uma milha. Sim, com certeza. Porque comunhão é isso, é caminhar várias milhas com várias pessoas. Não, e você só caminha com pessoas se você tiver essa visão de Cristo. Sim. Né? Porque é como assim, Jesus me aceita. Eu tenho muitos defeitos, né? Sim. Todos nós temos defeitos, mas nós sabemos que a gente tem que olhar para as qualidades, né? E elas são os princípios e valores que você defende, né? Então, quando você defende e protege esses princípios e valores, você quer manter aquelas pessoas que têm a mesma que você. E eu sempre percebi,
né, que nós estávamos em construção, né, e o Espírito Santo sempre me conduzia de uma forma, assim, espiritual, divina mesmo, né, de compreender o seu tempo, o tempo do Tiago, o tempo de todo mundo ao meu redor, né, para proteger, né, a amizade que era divina, né, de Deus, essa conexão divina, espiritual, que o Espírito Santo dá essa visão, né, pra gente, e só através do Espírito, né, que a gente suporta, que a gente caminha a segunda milha. A gente vai lá pra comunhão, lá pra igreja, né, a visão da igreja, a gente guiados pelo Espírito, cheios do fruto, para poder suportar uns aos outros em amor, para hora você puxa a pessoa, hora a pessoa que tá te puxando, né? Tem momentos da vida da gente que você fala assim, eu tô forte, ajuda quem tá fraco. Outra hora você tá fraco e precisa de alguém, talvez um pouquinho mais forte, para te dar um empurrãozinho. Falar, não, aqui você não vai ficar, não. Vambora, nem que seja pelos cabelos. Eu te arrasto comigo. Quantas vezes você não me puxou, né? Você não vai ficar aqui, não. Vai ficar Vambora. Aqui, não, vambora. Vambora. Você não vai ficar aqui nesse lugar de Deus não me ama. Vamos sair desse buraco. Deus te ama, né? Quantos processos. Quantos processos, momentos, não, né? Quantos processos mais enriquecedores. E quando a gente olha para trás, não foi legal passar por nenhum deles, mas você fala, Jesus, obrigada, porque todos contribuíram para o meu bem. Hoje eu não quero voltar. Hoje eu não quero ser aquela Naura lá. Mas assim, se Jesus tivesse falado pra mim lá no Brasil, você vai passar por isso, você vai passar por aquilo. Eu falar, muito tá ótimo. Senhor, eu sou boa, eu sou ótima. Eu tô boa, eu preciso mudar. Não! Hoje essa Naura aqui, eu não quero abrir mão dela, né? De maneira nenhuma. Hoje, assim, é incrível caminhar assim, né? Nessa revelação, em tudo que eu tenho vivido, né, eu não abro mão disso, né, e agora eu falei pra Deus, falei assim, Senhor, agora nessa altura que eu tô aqui, agora que eu não posso dar um passo pra trás, daqui pra frente, se o Senhor não falar assim, não vou fazer nada. Não faço, exatamente. Não faço. A mesma história de José, né, tem obviamente várias linhas de pensamento a respeito do porquê que José teve que passar pelo que ele passou, né? Mas pra mim, gente, fala sério, esse menino era mimado demais. Se ele tivesse sido colocado no governo do Egito inteiro, colocado no poder, mimado do jeito que ele era, o favoritinho do pai, né? Ele ia dar canseira. Então Deus passa ele por um processo pra moer. Moer o orgulho desse menino pra trabalhar, né? E exatamente, Deus colocou exatamente onde ele falou que ia colocar, né? E você vê que o processo dele foi tão profundo que ele foi capaz de perdoar os que tentaram matá-lo, né? Assim, José ele passou por um processo que você fala, gente, ele ter sido vendido pelos irmãos já teria sido suficiente. Não! Ele vai preso, chega lá, ele é fraudado, vai preso de novo. Vendido como escravo. Gente, mas que processo aí. Mas por fim, ele chega no formato da autoridade. O coração dele faz o formato que cabe à autoridade que Deus quer dar para ele. E aí, quando ele tem o poder de exterminar os irmãos, os inimigos, ele faz o que Cristo fez. Dá graça e favor. Recebe, perdoa, ama, nutre e fala, não, vem e vem morar comigo, vem ficar na minha casa, vocês vão ter o que eu tenho, né? Isso é o coração de Cristo. O ser humano, sem o processo de tratamento, ele não é capaz de agir como Cristo. Só de falar dessa hora eu já fico com raiva. Se minhas irmãs fizessem isso comigo. Né? Mas assim, Deus tratou e trabalhou o coração, né, de José ao longo dessa jornada. E eu tenho certeza que muitas das coisas que nós somos expostas faz parte do processo de permissão para tratar quem nós somos. Para a gente poder ter o coração de Cristo, agir como Cristo, né? Sim. Nauró, é o processo do fogo, do oleiro, né? Do processo de Jesus pegar a gente, volta no fogo, amassa, trabalha.
volta pro fogo, até Eu chegar. perdi as contas de quantas vezes eu fui e já voltei. Ai, Jesus, eu só quero, não importa, eu só quero parecer com o meu artista, eu quero ter as impressões digitais do meu Senhor, né, na minha vida. Você pode até ir pro fogo e dar uma trincadinha, voltar e refazer novamente, passar por aquele processo novamente, né, de quebra, de tudo, mas você... Sempre, toda vez que você for e voltar, eu acredito que é rápido, sabe? Aquele processo que você já venceu, você vai chegar mais rápido naquele ponto que você não passou pelo teste ainda, né? E assim, esse trabalhar de Deus... Você vai ficando mais forte, você vai ficando mais resiliente cada vez que você... cada vez que você vai e que você volta, com certeza, você vai ficando mais forte e resiliente. Né? Sim, sim. Você vai aprendendo alguma coisa, vai porque nada é descartável para Deus, né? Ele vai pegando cada coisinha que você e vai montando esse quebra-cabeça ali. A gente vai amadurecendo, né? Ao longo desse processo. E vai ficando cada vez mais parecido com o nosso Senhor. Amém. Naurinha, para os íntimos. Só para os íntimos. Assim, eu tenho certeza que quem conhece você, conhece a sua história, vai dizer o mesmo que eu vou dizer hoje. Você é uma mulher vitoriosa, uma mulher forte e valente, uma guerreira de Deus. E ao longo de todo esse processo, né, dessa jornada que nós presenciamos, né, nessas últimas quase 2 décadas, eu tenho uma certeza, né, que o Senhor tem algo muito, muito, muito maravilhoso para você. Né? E nós vamos contemplar isso no nome de Jesus. Amém. No nome de Jesus. A gente vai caminhar, você vai sorrir as vitórias também, né? Sim, vai estar lá comigo. Eu tô doida para celebrar essas vitórias. Nós já temos celebrado muitas vitórias, né? Muitas vitórias, sim. Muitas vitórias, muitas guerras, muitas cicatrizes de guerra. Mas muitas vitórias, acima de tudo, vitórias, né? Mas a sua história nos fala muito, né, de resiliência, de perseverança, de confiar em Deus acima, além de toda e qualquer circunstância. Mas se hoje você tivesse a oportunidade de dizer para o mundo, dar para o mundo um recado, qual seria a mensagem que você entregaria para quem te ouve hoje? Então, hoje eu poderia dizer para você que você é amado, né? Que o Senhor está trabalhando na sua vida, que Ele não descarta nada do que você viveu, Ele vai reciclar tudo que você viveu para o seu bem, para o seu favor. Todas as vezes que você sentir que está sozinho, fraco e que nada está acontecendo na sua vida, afirma para o seu coração que você tem um Pai que te ama, que cuida de você e que Ele tem o melhor para você. O plano de Deus é perfeito. Então, para você permanecer, continuar, descansar no Senhor. Busca o descanso, né, Naura? E não para, porque continue. O nosso Senhor está com a gente. Está com a gente nessa jornada, está caminhando com a gente e não vai nos deixar só. Eu vi bem rapidinho, eu vi um pastor falando o seguinte, que o diabo, ele não tem o controle da sua vida, né? Que você é amado e que o Senhor que tem um controle na sua vida. Então, descansa no Senhor. Que por mais que você está caminhando por um caminho difícil, que não está dando certo, que você nem esteja muito obedecendo a Deus, mas se o seu coração é voltado para Cristo, você pode ter certeza que Deus vai fazer algo na sua vida. Amém. Ele não desiste de você. Amém. Ele não desiste. Não desiste. E nada, nada, nada pode nos separar desse amor de Deus que é tão grande e tão poderoso, tão transformador, que é o amor de Deus. Com certeza. Obrigada, Naura, por aceitar esse convite, esse desafio. Mais um.
Vencido. Vencido, né? Obrigada por aceitar esse convite, por participar, por nos abençoar com toda a riqueza, né? Com a sua história de vida, com toda a perseverança, com as inúmeras qualidades que a Naura carrega com ela, né? É uma mulher forte, parceira, uma pessoa animada. E muito obrigada a você por estar aqui com a gente. Eu espero que você seja tremendamente abençoado com essa palavra. E eu quero convidar você a compartilhar com alguém que talvez precise ouvir essa mensagem. Não deixa de compartilhar, porque há um poder no testemunho, há um poder da cruz, o poder de Jesus que é testificado através dos nossos testemunhos. Então compartilha e nós nos vemos na próxima. Um grande abraço.